Quarta-feira, hoje, dia 4 de março, iniciamos a quarta-feira com um clima um pouquinho ruim. Nós temos uma sequência, nós tivemos já desde ontem uma sequência de aspectos difíceis da Lua, das oposições, que está encerrando hoje no final da manhã com a oposição Lua-Vênus. E olha, para todos os assuntos não é bom. No clima geral, não é um clima nervoso, nem ansioso e nem agressivo, pelo menos durante a manhã, porque não é um tema de Vênus. Mas pensando que a Lua está em Virgem e Vênus em Peixes, que são os signos de final de estação, essa característica mais instável de mistura fica um pouco presente e a dificuldade de manter o passo firme para realizar as coisas fica presente no ar. Então, muitos desvios, a gente tem muita dificuldade em manter os objetivos, né? Atingir os objetivos de maneira geral. Mas de uma forma mais direta, os temas de Vênus sofrem muito com essa oposição. E aí a gente está falando de coisas assim relacionadas ao campo da harmonia, satisfação, as coisas boas da vida, então muita coisa ruim. Primeiro, o mundo feminino, né? Os astros femininos são Lua e Vênus, estão em conflito, então para o mundo feminino não é bom, então mulheres em destaque, assim, podem ter algum tipo da imagem manchada, ou alguma polêmica envolvendo mulher, assim, no clima geral. Mas os temas ligados ao plano material, plano financeiro também. Olha, com assuntos bancários, desde aplicação, resgate, até pedir um empréstimo, um financiamento, qualquer coisa assim, não é muito bom. Aquisições também que tem esse enfoque diretamente de atendimento de satisfação não é muito bom. E esse clima de insatisfação geral, fica presente, sim, ele não chega a ser falta de harmonia, mas é um clima bem instável, assim, bem chato. E, por exemplo, se você estiver lidando com alguma atividade que dependa de melhoria de aparência, de alguma coisa, pode se ver incomodado com a aparência das coisas, até com a aparência pessoal. Então, a gente tem essa coisa meio chata, assim, nesse clima até as 11h42, tá? Aí, depois disso, a Lua vai ficar um pouco sem aspectos até as 15h55. Não é bom para iniciativas, para assuntos importantes, mas talvez o clima já não fique assim, com essa tendência, assim, à chateação, porque aí a Lua transitando em Virgem vai se afastando dessa oposição, e o Virgem ele é um signo de tendência mais versátil, né? Então aí a gente já pode ter um período ali para realização cotidiana, assim, um pouco mais fácil. Isso vai pegando então desde das 11h42 até ali o meio da tarde, 15h55, que é quando a Lua ingressa em Libra. E naturalmente o ingresso da Lua em Libra, se a gente estivesse olhando puramente só isso, seria até legal. Libra é um signo bem equilibrado. Mas o que acontece é que a Lua ingressa em Libra em oposição a Saturno, em Áries. E aí o clima vai ficando mais ansioso, às vezes com uma tendência forte de cobrança no ar, é um pouco ríspido, tem um clima um pouquinho mais tenso, né? Presente. Então a gente vai percebendo isso ao longo do meio da tarde até a noite. O momento exato da oposição é 20h01. Tá? Então até lá tem um clima um pouquinho mais ríspido. Ele não vai ser assim agitado e tal, porque o Saturno é mais lento, mas ele aumenta essa rispidez, essa secura. Então, para fechar negócios é péssimo, para conversar algum assunto importante com alguém também. Então, vai criando impedimentos, rispidez, assim, bastante objeções para o que a gente estiver realizando e fica inapropriado. Ou seja, toda quarta-feira tá bem difícil para as iniciativas. Acompanhando o passo da Lua, ela sai da oposição a Saturno e começa a se aproximar de uma quadratura a Júpiter, que é outro aspecto difícil, outro momento adverso, mas isso vai acontecer amanhã à noite. Só que a gente vai perceber também de quarta para quinta, até um pouco antes dessa tensão entre Lua e Júpiter, o trígono de Sol com Júpiter. Então amanhã é um dia de cara de Júpiter. As quintas-feiras são dedicadas a Júpiter e os dois aspectos que nós vamos ter dos luminares envolvem Júpiter. O primeiro é do Sol, é um trígono, vai ser 14h14, e à noite a Lua chega à quadratura com Júpiter. Bom, o trígono do Sol com Júpiter é bom, mas o Júpiter está basicamente zero de velocidade. Ele vai virar a direção para o movimento direto já na semana que vem. Então, gente, não dá para abusar muito da sorte, mas dá para a gente aproveitar bastante de uma característica protetora e de calmaria. Então, eu penso nesse trígono que envolve os signos da água, né? O Sol está em Peixes, o Júpiter em Câncer, mas para as coisas do campo beneficente, fatores humanitários,
melhoria da qualidade das coisas no nosso entorno. Então, cuidar, administrar as coisas próximas, dar atenção às pessoas que estão mais próximas. Nesse campo, funciona bem. Então, a gente vai pegar de quarta para quinta, com o aumento dessa influência, vamos perceber mais forte. É bom até porque, assim, como o Sol vai chegar primeiro ao trígono a Júpiter do que a Lua chega à quadratura, ele frustra um pouquinho o clima mais adverso de Lua com Júpiter. Pelo menos até o meio da tarde vai ficando um pouco mais favorável para as iniciativas nesse campo. Mas nada de muito risco, né? Como o Júpiter está muito lento, ele não dá conta de muita prosperidade. Mas mais para essa coisa que envolve a proteção, o fator humanitário beneficente, funciona bem. Para o plano místico e religioso também, tá bom? Aí amanhã eu volto para a gente conversar mais sobre a quinta, porque a quadratura de Lua com Júpiter vai ser à noite depois desse trígono. Então dá para aproveitar um pouquinho de calmaria, tá bom? É isso então, uma ótima quarta para vocês. Até amanhã.